meu nome é Uriel Machado, eu sou engenheiro civil e há 10 anos atuo como engenheiro técnico comercial na Bidinho Ave. Hoje estarei aqui juntamente com o engenheiro Diogo para apresentar para vocês essas novas soluções do nosso portfólio. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Geotraining. Eu sou o engenheiro Diogo, atuo há pelo menos 10 anos com aplicações de geossintéticos no segmento ambiental e infraestrutura. E juntamente aí com o engenheiro Uriel, vamos fazer alguns comentários sobre as nossas soluções voltadas para obras hidráulicas. Espero aí que nosso conteúdo seja de grande valor para vocês. Bom, pessoal, dando início então à nossa apresentação, esse é o nosso roteiro, né, a nossa agenda. Nós começamos pelo fator ambiental, uma vez que essas soluções que iremos tratar servem para corrigir danos, né, e interferências causadas pelas intempéries. Em seguida, nós vamos entender as desvantagens e a incapacidade das soluções tradicionais nesses tipos de aplicação. Após isso, a gente vai saber o que são as geoformas de geotexto, né? Em que consiste. Aí, então, aprofundaremos nas considerações técnicas dos geobags. E, após isso, o engenheiro Diogo assume a apresentação para falar para vocês sobre os geoboxes. Os problemas ambientais. Todos nós já sabemos que uma das consequências mais graves do aquecimento global é o aumento das fortes chuvas, né, as chuvas torrenciais, e o degelo das calotas polares, né, o que tem ocasionado no aumento dos níveis dos oceanos e também dos rios, o que inevitavelmente vem causando erosões e assoreamento nas margens desses corpos d'água, né? De acordo com um levantamento da ONU, anualmente, aproximadamente 20 milhões de pessoas, né, perdem suas habitações devido às erosões causadas pelo aumento dos níveis da água. Recentemente, nós tivemos no Brasil um desastre causado aí, pelo aquecimento global, que foi os deslizamentos na cidade de São Sebastião, aqui mais especificamente na Barra do Sarri, onde foram 44 vidas perdidas, né, e mais de 250 mil pessoas desabrigadas. Bom, vamos então falar um pouco das desvantagens de se utilizar soluções tradicionais para as aplicações que iremos abordar. Não só no Brasil, mas como em toda a América Latina, utilizam-se vários tipos de soluções que não se contempla os geossintéticos, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas soluções. A primeira, ela é muito utilizada, né, em toda a América Latina, no Brasil também, que é o enroncamento, né, ou o hip-rap. Esse processo ele consiste em utilizar pedras nas margens, né, para conter os processos erosivos. Mas a principal desvantagem dessa solução é o espessamento entre as rochas, né? Ou seja, elas possuem uma superfície muito irregular, o que diminui assim, de maneira significativa a eficiência da solução. Esse tipo de solução também, dependendo da localização do projeto, ele pode ser muito caro devido aos custos com o transporte, né? Outra solução muito utilizada é a utilização de placas pré-moldadas. O problema nessa solução é que as placas elas não são capazes de resistir às deformações, né? Na imagem a gente consegue ver bem isso. A gente vê também um aumento do espaçamento entre elas, né? O que permite que a água ela entre em maior volume, o que ocasiona no começo de desacomodar as placas na superfície do talude, tornando a solução praticamente obsoleta. Outra bem comum
a utilização desses blocos pré-moldados tridimensionais, né, com 4 ou 6 pontas. Essa solução ela tem como característica o alto valor, né, devido à sua complexidade na fabricação desses blocos, né, que envolve formas, aço para armação e principalmente no transporte, né? Além de serem, além do seu difícil manuseio na hora da instalação. E também eles não são ambientalmente amigáveis, né? Outra solução muito adotada no Brasil, se não for a mais, né, são os gambiões, que geralmente requer que o material de preenchimento sejam de jazidas próximas ao local da obra, para que seja economicamente viável. E a sua execução, se ela não for feita de maneira correta, os danos serão irreversíveis, né? E as deformações serão inevitáveis, como a gente pode ver na imagem. As soluções com estaca prancha também são bem utilizadas, né? Esse tipo de solução, eles têm como a principal desvantagem o alto custo da execução, porque requer a utilização de equipamentos especiais, né, pesados, além de apresentar um prazo de execução bem elevado. A estaca prancha também, assim como os geobags e geobox, ela pode ser utilizada também para ganhar área plana sobre os corpos d'água. Bom, enfim, falar dessas soluções tradicionais, além de tudo isso que a gente mencionou, os altos custos e o longo prazo de execução, as soluções tradicionais elas também têm como característica os altos índices de emissão de CO2, né? Porque existe a necessidade de explorar as jazidas para a obtenção dos materiais granulares, né? E também devido ao transporte para a transferência desses materiais para os canteiros de obras, né? E por fim, existe também a emissão de gases no lançamento desses materiais e acomodamento na obra em questão, né? Porque é necessário, mais uma vez, a utilização de equipamentos pesados, né? Bom, a partir de agora, então, a gente vai entrar efetivamente para conhecer as nossas soluções, né? E a gente inicia entendendo o que são as geoformas de geotexto. Tecnicamente falando, né, nós da UAV, da BD1AV, nós temos um grupo macro chamado de formas flexíveis de geotexto, né? E dentro desse grupo tem algumas famílias, né? Que são elas: a família de geoformas de geotexto, que tem como produtos os geobags e o geobox, que é o tema da nossa apresentação de hoje. Tem também a família dos tubos de geotextos, que também são bem interessantes e podem ser utilizados para controle de erosão. Dentro dessa família, os produtos são o tubo de geotexto para controle de erosão e para dessecação de lodos, né? Nas próximas apresentações, a nossa equipe irá com certeza falar sobre esse tipo de solução. Existe também a família de formas flexíveis para concreto, né, com 2 produtos, Flexocreto e o Bolsacreto, que também será tema aí das nossas próximas apresentações da nossa equipe. Bom, a gente vai falar especificadamente das geoformas de geotexto, que são os geobags e geobox, como foi dito anteriormente. Essas geoformas de geotexto, como o próprio nome diz, elas são confeccionadas com geotêxteis tecido, né, que, dependendo do projeto, ele pode ser de polipropileno ou de PET, né, o poliéster. Tudo vai depender do tipo de projeto, a que tipo de material essas bolsas vão ser expostas, né? Que serão preenchidos com alguns tipos de materiais, né, como material local, material de sítio ou de jazidas, né? E são principalmente utilizados para controle de erosão
principalmente nas margens de corpos d'água, né, como rios, oceanos, lagos, reservatórios, e também podem ser utilizados em aplicações como proteção de diques e construção dos próprios diques, né? E quais são as diferenças, né, entre os dois produtos, os geobags e os geobox, né? Bom, basicamente é o tamanho e o manuseio dos dois, né? Os geobags, eles possuem os tamanhos já pré-definidos, né, de dimensões fixas, de 1 metro cúbico e meio metro cúbico. No caso do geobox, existem várias dimensões, né, que são comercializadas de acordo com a característica do projeto. Além disso, os geobags, eles possuem alças, né, que tornam a sua instalação bem mais precisa, o que possibilita a construção de estruturas bem mais uniformes. E os geobox, devido às suas dimensões maiores, né, eles não podem ser içados, e dessa forma, então, eles são lançados no ato da sua instalação, e isso a gente vai ver, vai abordar mais à frente da nossa apresentação. Okay? Então, agora a gente passa a falar das considerações técnicas dos geobags. Bom, os nossos geobags, eles são confeccionados com os tecidos da nossa linha, né? Principalmente pelo T2400, que atinge uma resistência aí de 40 kN, e com o TR 4000, que possui uma resistência à tração de aproximadamente 70 kN por metro quadrado. Ambos são fabricados em polipropileno, eles possuem como característica alta permeabilidade, e isso, no caso, é de extrema importância para esse tipo de estrutura, né? Porque devido à oscilação dos níveis de água, o que acontece é que quando o nível aumenta, essa estrutura ela será submetida a uma pressão, e quando o nível abaixa, os bags devem permitir a saída da água, né? Para evitar as pressões hidrostáticas internas. É importante ressaltar também que os geobags, eles são tratados, eles recebem tratamento contra os raios ultravioletas, né? Porque, obviamente, nesse tipo de obra, com a oscilação dos níveis d'água, eles vão ficar em determinados momentos ou até estações vão ficar expostos, né? E além disso também eles são, na sua estrutura, costurada essas alças brancas, né, para facilitar o manuseio e instalação. Essa é a ficha técnica dos nossos geobags, né, que nós fabricamos. Nessa primeira tabela, a gente consegue ver descritas as suas dimensões, ou seja, as suas propriedades físicas dos bags, né? E na segunda tabela estão as especificações técnicas, né? Como a resistência à tração à faixa larga. Como eu disse anteriormente, né? Nós fabricamos dois tipos de geobags, um com o nosso tecido T2400, que possui uma tração à faixa larga de 40 kN por metro, e outro tipo de geobag que a gente fabrica com o nosso tecido TR4000, que possui aí uma resistência de 67 kN na faixa larga. Nessa parte também são informadas os índices de permeabilidade, permissividade, como eu mencionei anteriormente, esses índices são de extrema importância, né? E, por fim, a resistência ao posicionamento de cada uma delas. É interessante mencionar que os geobags, eles são fabricados a partir de costuras de altíssima resistência para, lógico, suportar todas essas propriedades mecânicas. Bom, falar um pouco do processo construtivo, né, de uma estrutura com geobags. A gente pode ver aqui que o processo de preenchimento dos bags, a gente utiliza uns andaimes, né, convencionais de construção. Então, a gente coloca os bags abertos e
abertos, e então a gente inicia o preenchimento. Bom, é importante falar que tipo de material, né, a gente pode preencher os geobags. Pode ser utilizado areia, material granular selecionado, material de corte ou de empréstimo, material de aterro, base granular e subbase granular. Deve-se evitar materiais com partículas de grande diâmetros, né? Porque eles são difíceis de se acomodar no interior das bolsas. Deve-se evitar também lançar o material de modo muito brusco ou de alturas elevadas, porque isso pode danificar os bags. E a correta acomodação ela deve ser bem feita para evitar que haja concentração de esforços, né, em partes da bolsa, e isso pode também comprometer a integridade do produto, né, da bolsa. Esse é um vídeo onde a gente mostra aí como é feito o preenchimento das máquinas. A gente pode ver os geobags abertos, né, nos andames, e aí com, no caso, uma bobcat fazendo o preenchimento. Se a gente tiver, né, os equipamentos corretos, né, o processo ele é bem produtivo, o processo de preenchimento ele é bem produtivo, né, chega aí a cerca de 250 a 300 bags preenchidos por dia de trabalho. E aí se segue o preenchimento. Bom, realizado o preenchimento, inicia-se então o processo da costura da tampa, né, da bolsa. Essa costura ela é simples, porque ela não será essa parte do bag ele não será exposta a esforço nenhum, e ela é feita somente para vedação mesmo da bolsa. Essa costura ela deve ser realizada apenas com linhas produzidas a partir de materiais sintéticos, né, como o nylon. Isso porque as linhas produzidas a partir de matéria orgânica, como o algodão, ela pode se degradar, já que os bags eles vão ser expostos à umidade, né, a corpos d'água. Bom, essa é a especificação da linha que a gente recomenda para essa costura na parte superior das bolsas. É uma linha de 100% poliéster de nylon, né, que possui uma resistência de 6,67 quilograma força, com um custo relativamente baixo. Bom, realizado então o preenchimento e a costura das nossas bolsas, nós chegamos então à etapa do transporte, né? O transporte dos geobags, ele é fácil, né? Seja por meio aquático ou por meio terrestre. Na imagem a gente pode ver uma balsa aí de tamanho médio, que transporta em média aí de 70 a 90 bolsas. Pode ser transportado também, inclusive, através de dragas de areia, que pode carregar aí facilmente até 10 bags. Realizado, então, os processos de preenchimento, costura e transporte, nós iniciamos, então, a instalação dos nossos geobags. Esse processo deve ser realizado de modo bem preciso, né? Como a gente pode ver, essa instalação é em um meio aquático, e isso, então, requer o auxílio de um mergulhador. Tá? Aqui nós estamos utilizando uma retroescavadeira para a instalação, com um braço aí de alcance entre 15 e 20 metros. Como eu disse, o mergulhador nos auxilia, né? Ele guia o operador e também o ajudante para que o bag ele seja lançado do modo mais preciso possível para gerar as fiadas, né? Aqui é uma outra situação, instalação de geobag. Bom, a gente vê aqui, esse método não é muito recomendável, né? Que no caso a gente vê, ele passa as alças nos dentes da concha, da retro, né? E isso pode ocasionar, danificar ou até rasgar as alças, podendo gerar até aí um acidente, né? Como podemos ver, mesmo aqui nesse caso, a instalação ela é bem minuciosa para ser mais
precisa o possível. Essa é uma instalação de geobag para a construção de um DI, e também a gente pode ver que o processo é bem criterioso, né? Pode ver que são instalados um geobag de cada vez. Aqui a gente pode ver também uma retro com um braço longo. Esse processo conta também com uma equipe de topografia, né? Essa equipe de topografia, ela auxilia o operador, né? E o ajudante para que as fiadas sejam bem, as fiadas de geobag sejam bem alinhadas para maior eficiência da estrutura. E por fim, a gente recomenda, né? Uma recomendação relativa às alças. Como elas são muito expostas a esforços, é importante a gente utilizar um grampo metálico ou até uma fita para uni-las, né, corretamente na hora do içamento dos bags. Bom, essa foi a minha parte. Agora o engenheiro Diogo assume a apresentação para falar para vocês sobre as soluções em GeoBox. Ok? Bom, pessoal, dando sequência à nossa apresentação, agora eu vou comentar a respeito dos GeoBox, que é muito parecido com os GeoBags nas aplicações, porém ele tem as suas particularidades, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Os GeoBox, eles são formas flexíveis, fabricadas com geotêxteis tecidos. Eles podem ser feitos com os geotêxteis de polipropileno, o geotêxteis de poliéster ou o geotêxtil que tem uma mistura de fibras de polipropileno com fibras de poliéster, né? É muito importante a utilização dos geotêxteis tecidos pela sua alta resistência à tração, porque em determinados momentos, durante a sua aplicação, esse material ele vai sofrer algumas tensões, e também a questão da alta permeabilidade. É necessário um geotêxtil tecido que tenha uma permeabilidade alta, por conta que, como ele é um material que é aplicado em contato com a água, em determinados momentos ele vai ter uma variação do nível da água aqui, e ele vai precisar drenar essa água dentro da estrutura, né? Os geobox, diferentemente dos geobags, eles já têm as suas dimensões um pouco maiores, eles têm uma capacidade maior, né? A gente estava falando aí dos geobags, eles podem ter aí 1 metro cúbico de material de preenchimento. Já os geobox, eles podem ser feitos de acordo com o projeto, eles são mais adaptáveis, né? Isso se levando em consideração ao rendimento ou o desempenho desejado dentro da obra. Quando nós falamos de um geobox aplicado num canal, onde você vai ter uma vazão muito maior, uma velocidade de fluxo, é preciso ter uma estrutura que não seja arrastada por esse fluxo. Então, é muito mais recomendado utilizar um elemento pesado. As medidas do geobox, elas podem variar, desde 2 metros de comprimento por 1,25 de largura, tendo uma altura de 1,10, até 4,40 metros. Essa é uma variação sugerida, baseada na nossa experiência em determinados projetos, isso tanto para a movimentação quanto para a construção, porém essas variações de medidas elas podem mudar de acordo com o projeto, né? Isso é possível, como ele é dimensionado dentro das nossas unidades, eles podem ser dimensionados para atender à especificidade do projeto. Um outro ponto que é dentro dos geobox, que é possível, como opcional, ser colocados os tensores. Esses tensores internos, eles não vêm em todos os geobox, isso varia também de acordo com a necessidade do projeto do cliente. Esses tensores, eles teriam uma função, no caso aí de quando se tem uma estrutura onde tem vários geobox, um geobox colocado sobre o outro, esses tensores eles funcionariam para evitar que esses geobox, os da base, né, que eles perdessem a sua altura, né? Então, se esses tensores eles evitam que reduz, né, o achatamento do geobox, de acordo com a pressão que é causada em cima dele pelos geobox numa estrutura mais alta, né?
Como especificação também, nós temos as fichas técnicas do Geobox. Essas fichas, elas seguem o nosso padrão de dimensões sugeridas. De acordo com essas fichas, a gente tem o comprimento, a largura, a altura desses blocos e o geotexto utilizado em cada um, assim como o processo de instalação recomendado. Assim como eu tinha falado, ele é variável, apesar de a gente ter as dimensões sugeridas, eles podem ser feitos de acordo com o projeto. Também muito importante as características de cada geotexto que é utilizado na produção desses geobox, assim como suas características, propriedades mecânicas, como resistência à tração, deformação, e as propriedades hidráulicas, que também é muito importante, né? A taxa de fluxo e também o tamanho da abertura aparente. Bom, seguindo com o Geobox, partindo para o processo de instalação, nós temos duas formas de instalação do Geobox, que é o que mais nós utilizamos, que é a forma lançada e a forma no local, que é quando ele é montado no local, quando a área assim permite, né? Basicamente, o lançado a gente utiliza direcionando para uma área alagada, onde você não tem um acesso por terra, e o local quando a área de construção desse geobox ela permite o tráfego tanto do pessoal de montagem, assim como os equipamentos. Bom, uma parte muito importante da execução do Geobox é a forma. Como ele é uma estrutura flexível, então é necessário que essa estrutura, antes de ser preenchida, ela esteja dentro de uma forma, né, acomodada com uma forma de acordo com as suas medidas. Então, essa forma ela pode ser uma forma metálica, uma forma de madeira, assim como nós vemos nessa imagem, ou ela pode ser também feita dentro de uma caçamba de um caminhão basculante, né? Nesse caso, facilita muito dentro do processo construtivo. Essa forma ela precisa ser firme, né? Ela tem que ter a sua estrutura rígida para que ele suporte dentro desse processo de enchimento dele até o fechamento da tampa. Precisa ser prático, a forma, tanto para montagem e desmontagem da forma e também do geobox, ser seguro para toda a equipe que opera, que trabalha ali dentro do processo de preenchimento e montagem dessas formas, e ela precisa ter uma superfície lisa, porque nesse processo de lançado, o geobox ele vai ter que escorregar sobre essa forma. Então, é muito importante a superfície dela ser lisa para evitar danos ao geotexto. Nessa foto, a gente tem uma caçamba basculante que, para acomodar o geobox e também para manter a sua dimensão, né, retangular, foi utilizado, o construtor utilizou esse adicional dessa forma de madeira para se adequar ao tamanho do geobox. Durante uma etapa muito importante, que é o processo de preenchimento, o material de preenchimento, e essa é uma das vantagens de utilizar esse tipo de estrutura, porque ele possibilita a utilização de diversos tipos de materiais, né? Não é necessário um material específico para que se possa fazer o preenchimento. Então, pode ser utilizado areia, um material granular selecionado também, material de corte ou de aterro também pode ser utilizado. O material local, isso é um fator muito importante, essa possibilidade de utilização de um material local, evitando, assim, o transporte de materiais a grandes distâncias e os impactos ambientais. Alguns pontos que nós recomendamos e que devem ser evitados, ou durante o processo de preenchimento, né, o processo de enchimento desses geobox, que devem ser levados muito em consideração, é o tamanho das partículas, né? Quando for utilizado partículas maiores, ali, tomar o cuidado durante o lançamento dentro do geobox, para que essas partículas não venham danificar o geotexto. E também a acomodação do material, né? Como ele é uma estrutura retangular, é necessário levar em consideração todo o preenchimento e até fazer pequenas compactações, que podem, nesse caso aqui, pode até ser feita com a concha da escavadeira,
depois, com a movimentação e depois com o lançamento do geobox, o material de preenchimento vai ter uma acomodação, né? Então, é importante que durante o enchimento seja feita essa compactação para que ele se acomode, o material se acomode totalmente dentro do geobox. Finalizando o processo de preenchimento, uma parte também muito importante é a costura da tampa de fechamento, né? Esse é um procedimento que deve ser levado em consideração, pois como ele será lançado, né, sendo ele lançado de uma forma ou sendo lançado diretamente sobre um caminhão basculante, ele vai ter uma movimentação, né? Então é importante que essa costura da tampa ela seja muito bem feita e que ela, ao finalizar a estrutura, seja considerado que ela esteja totalmente feita. Então, é indispensável que se tenha uma máquina de costurar confiável, o tipo de agulha utilizada também é importante, e o tipo de linha. É importante também levar em consideração a utilização de uma linha sintética com determinadas características para fechamento da tampa. Para o tipo de máquina, essa é uma máquina que nós recomendamos, isso por experiência, por uma máquina de ótima qualidade e também de confiabilidade. E essa máquina ela utiliza uma linha entre 200 e 250, que é o recomendado. É uma máquina semiautomática de lubrificação. Ela faz um tipo de costura que é o ponto corrente de fio único, que já é o suficiente para a costura do geobox. Para o tipo de fio, é recomendado fio sintético de material poliéster. Para a tampa, como ela dentro do processo construtivo, né, do geobox, ele chega na obra, ele é costurado dentro da indústria, então se tem um material de maior controle, né? Então a recomendação de utilização desse tipo de fio, desse tipo de máquina, é para que, como vai ser um procedimento manual no fechamento dele na obra, se tem aí uma garantia de uma costura muito bem feita. Então é recomendado para a costura da tampa esse tipo de fio, que aproximadamente por metro de costura vai se utilizar em torno aí de 4 metros de fio, com essa máquina fazendo aí pontos de 100 a 150 pontos por metro. Aqui nós temos um exemplo desse equipamento, fazendo uma costura num geotêxtil HF. Nesse vídeo a gente pode ver que ele faz uma costura de 4 panos, né? Então é um excelente equipamento para fazer esse tipo de costura. Aqui. Então, essa é a costura recomendada para se fazer na tampa no campus, utilizando esse tipo de equipamento, né? Bom, dentro desse processo construtivo do material do geobox lançado, nós temos 2 técnicas de execução. A primeira técnica, isso aplicado quando vai ser feita a construção dessa estrutura numa área alagada. Então, aqui é recomendada a utilização de uma plataforma flutuante, onde aqui nós podemos ver que os geoboxes eles são construídos dentro das formas na plataforma, são preenchidos na plataforma e logo após são lançados. É importante notar que as formas têm as características de ter uma estrutura lisa para ficar mais fácil para que o geobox deslize, né? Nessa plataforma a gente pode ver também que por questão de produtividade, aqui estão sendo utilizados 7 formas, né? Então, uma produtividade bem alta.
E também uma outra questão é que as próprias máquinas que fazem que auxiliam ali no enchimento, né, dos geobox, elas também fazem o içamento das formas para que o geobox deslize, né? Então, esse é uma forma de se fazer utilizando uma plataforma flutuante sobre uma área alagada. Já a segunda técnica é quando se utiliza aí onde se tem acesso da área onde vai se construir a estrutura, onde se tem um acesso por terra. E é nesse caso que nós utilizamos essa técnica de utilizar um veículo, nesse caso aqui um caminhão basculante, pela facilidade, né? Onde a carroceria dele também é utilizada como a própria forma, e após o preenchimento, ele se desloca até o local onde vai sendo montado a estrutura e lança o material, né? A carroceria, por si só, ela já é lisa, já auxilia bastante. Esse é um ponto importante quando se utiliza esse tipo de técnica com relação à altura, por mais que o geotêxtil utilizado na fabricação, o próprio geobox tenha uma determinada resistência, é importante que ele não caia de alturas muito elevadas. Então, a altura utilizada, que normalmente ele vai ser lançado desse tipo de veículo, ela já é uma altura que ele já suportaria aí as deformações, os esforços que ele vai sofrer. Após ele ser lançado, ele pode ser movimentado utilizando uma escavadeira, um outro tipo de veículo, porém ele não consegue ser movido em grandes distâncias, pois, diferentemente dos geobags, ele não possui alças, né? Isso é uma questão pelas suas dimensões, né? Então, seria possível ter alças porque eles ficam muito grandes. Bom, uma outra forma dentro do processo construtivo de se construir os geobox é a utilização de formas no local, é onde você tem uma construção da estrutura no local de possível acesso por área seca, né? Então, nesse caso, é utilizado a construção tanto de formas de metal ou formas de madeira no local. Os geobox são preenchidos no local e logo após a forma é desmontada ou essa forma ela é retirada, né? Assim como no lançado, as formas devem ser firmes, devem ser práticas tanto na montagem e desmontagem, seguras e ter a superfície lisa. Na primeira foto a gente tem uma imagem de uma forma metálica, já aqui na segunda foto nós temos uma forma de madeira. Em relação às formas, a diferença, no caso, seria só a nível de que a forma de madeira ela acaba sendo um pouco mais leve. Então, nesse quesito, para desmontagem e montagem, pode facilitar pela questão do peso, a movimentação dela na obra, porém, ambas funcionam muito bem. Aqui a gente tem um exemplo de uma forma, de uma utilização, né, de uma construção de um dique, onde as formas vão sendo montadas, os geobox vão sendo preenchidos, fechados, e logo após a forma é desmontada e é montado mais um geobox em sequência. Tá? Aqui nós temos uma utilização de uma forma metálica, já nessa imagem a gente já está aqui com a finalização, os operados já fazendo o fechamento do geobox, costurando a tampa. Nesse caso, para essa forma metálica, foi utilizado nas extremidades superiores tipo de argolas ou anéis fixados à estrutura. Para quê? Para facilitar o içamento dessa estrutura. Como é uma estrutura metálica, ela é uma estrutura um pouco mais pesada, então a forma de se desmontar ela seria içando, que facilitaria bastante a utilização desses anéis, né? Bom, um outro ponto importante dentro do processo construtivo, do processo de preenchimento, né? A gente recomenda para que, durante esse processo, a forma acomode bem o material e que os bags, os geoboxes dentro da forma fiquem montados até o total preenchimento, a utilização dessas abraçadeiras. Essas abraçadeiras elas vão garantir que
a lateral do geobox ela fica estruturada na forma, né, durante esse processo de preenchimento. Então, é importante que elas não sejam pontiagudas e devem ter pelo menos aí de 5 a 6 de cada lado, dependendo do comprimento desse geobox e do tamanho também dessa forma. Após a conclusão do preenchimento, ela é retirada e é feito o fechamento através da costura. Para os geoboxes construídos no local, nós temos duas possibilidades de fechamento, né, de execução da costura, que ela também pode ser executada com a máquina manual, mas também ela também pode ser utilizada a costura à mão, utilizando uma agulha manual. Nesse caso, como ela, diferentemente do lançado, né, o geobox após ele ser tampado, ele não vai sofrer nenhuma movimentação brusca. O que vai vir, pode vir um outro geobox por cima, ou vir um solo de cobertura, então ele não vai sofrer grandes deformações. Então, a costura é importante, porém ela não precisa ter uma alta resistência, né? Então, pode ser utilizado, se tiver a facilidade, a máquina, claro, tem uma facilidade muito maior para se executar essa costura, mas também pode ser utilizado a costura à mão, utilizando a agulha, né? Bom, uma outra recomendação também dentro do processo construtivo, a retirada da forma é muito importante. Aqui a gente tem a imagem daquela forma com as alças sendo içadas pela escavadeira, né? Então, ela é importante o cuidado na hora de se retirar esse tipo de forma para que não danifique o material, já o box concluído. Aqui a gente tem uma outra foto de uma outra obra também, a forma sendo removida. E aqui nós temos ela já, o resultado final da estrutura, já montada com todo o empilhamento, né? Aqui agora vem um acabamento final, né? Bom, como recomendação construtiva, é recomendado que sejam feitas proteções acima do geobox, que eles sejam ou protegidos com mantas de controle de erosão, cobertas com material local, ou algum tipo de proteção similar, né? Isso para evitar danos que possam ser causados por vandalismo, ou pelas próprias intempéries, ou até mesmo no caso de um canal, de um porto, que eles sejam danificados por alguma embarcação que venha a entrar em contato, tá? Bom, seguindo nossa apresentação, vamos agora para a parte da vantagem da utilização dessas nossas tecnologias, tanto para o geobox quanto para o geobag, em relação às tecnologias tradicionais, né? Bom, de forma geral, e para o geobox, para os geobags, todos os geossintéticos, né, as construções dos projetos utilizando os geossintéticos, nós podemos ter aí uma redução muito significativa com relação aos investimentos, isso comparado às tecnologias tradicionais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma obra que se utilizou geobox e foi permitido o uso de um material de uma jazida que estava a praticamente 8 quilômetros da obra, né? Isso em comparação com um projeto, por exemplo, que utiliza gabiões, que utiliza materiais mais selecionados, tem um impacto muito grande, tanto na extração quanto no transporte desse material para a obra. As obras com os geossintéticos, elas também são mais duradouras, né? Quando nós falamos de obras mais duradouras, a tecnologia de utilizar geossintéticos, assim como o geobox, como o geobag, que são soluções flexíveis. Então, elas se adaptam com o tempo às mudanças causadas por condições ambientais ou pela topografia do terreno. Elas são mais flexíveis na hora de se acomodar. Então, assim, prolongando aí o espaço de tempo em que é necessário fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de manutenção nessas obras. Um menor tempo de execução, pela execução com geossintético, ela não exige equipamentos específicos, ela não exige, os próprios equipamentos utilizados dentro da obra, dentro da terraplenagem, eles podem ser utilizados no processo construtivo com geossintéticos. As equipes, elas não precisam de grande experiência, grandes treinamentos,
Então, você tem um menor tempo de execução, né? Em obras, por exemplo, como nessa foto, foram montadas diversas equipes de frentes de obra, e aí você teve uma redução bem significativa no tempo de execução em comparação com outras soluções, né? E também as obras com geossintéticas, elas têm um menor impacto ambiental. Por quê? Porque os geossintéticos, eles permitem que a gente tenha uma redução no consumo de materiais não renováveis, né? Assim como a possibilidade de utilização de materiais locais, não necessitando que se tenha um transporte a longas distâncias, uma maior emissão de CO2. Então, os geossintéticos, de certa forma, de forma geral, eles também impactam positivamente o meio ambiente, pois eles reduzem a emissão de CO2 em comparação com a construção de obras com sistemas tradicionais. E para encerrar, eu vou apresentar aqui 2 casos de obra, onde nós temos aqui, tanto para a Geobox como para os geobags, a proteções de encostas. Aqui nós temos um projeto em Salamina, que é uma cidade na Colômbia. Essa é uma cidade que fica próxima a um rio muito importante da Colômbia, o Rio Magdalena, e em determinadas épocas do ano, em épocas de cheia, esse rio ele aumentava muito a sua vazão, e esse aumento de vazão tinha um impacto negativo às cidades vizinhas, né? Então, você tinha... aqui nós temos uma foto de um dos problemas que aconteciam, além de alagamentos na cidade. Tinha um problema de aumento da erosão nas margens desse rio, e esse aumento da erosão estava avançando muito para dentro da cidade, né? Como solução, foi utilizada a construção de proteção das margens do rio, utilizando os geoboxes. Aqui a gente tem uma imagem do lançamento desses geoboxes na margem, durante o processo construtivo. Foram utilizados, pela dimensão, né, foram utilizados os geoboxes lançados através de caminhão basculante, geoboxes com 4,25 de comprimento, por 2,28 de largura, feitos com um TR-7000HF. Para esse projeto, foram utilizados mais de 11.200 unidades de geobox, um valor aí do projeto em torno de $1.900.000. Seguindo as nossas causas de obras, aqui nós temos o projeto do Rio Lalete, é um rio no Peru. Aqui nós temos uma localização mais aproximada da localidade desse rio, onde no período de cheias, esse rio também trazia muitos transtornos para as cidades que margeavam ele, né? Assim como alagamentos, também tinha um processo erosivo muito grande, processo acelerado por conta do aumento da vazão do rio, e onde geravam perdas significativas, tanto na infraestrutura, na saúde e no setor agropecuário das cidades que margeavam o rio, né? Bom, com a possibilidade, né, e com a necessidade também da reestruturação das margens desse rio, foram avaliados, né, a construção de proteções contra os processos erosivos causados pelas cheias do rio, assim como um aumento uma elevação das margens dele também para suportar o aumento de vazão, né? Aqui a gente tem uma imagem da análise que foi feita pela nossa equipe de engenharia para composição com os geossintéticos da construção, na construção de muros em solo reforçado, utilização aqui também de geoboxes. Bom, nesse projeto foi utilizado ao todo 616 unidades. Por conta das medidas, os geoboxes utilizados foram todos construídos localmente. 616 unidades de 4,5 metros de comprimento e mais 3.300 unidades com 5 metros de comprimento. Foi um comprimento total aí em torno de 1,4 quilômetros de margem, com um valor de projeto de $2,5 milhões.
Aqui nós temos mais imagens do processo executivo, retirado das formas. Aqui nós temos uma construção, né, o processo durante a etapa de construção. Aqui a gente pode ver que foram utilizadas essa solução para as duas margens do rio, né? Esse é um período onde esse rio, ele fica, o nível de água dele baixa muito, ele chega a secar, né? E depois, no período chuvoso, é onde você tem o aumento de vazão. E aqui nós temos umas imagens mais recentes, onde a gente pode ver isso daqui 3 anos após aquela imagem da construção, foram 3 anos atrás. Essa é uma imagem mais recente, nesse período chuvoso que eles tiveram lá, onde nós vemos aqui a estrutura toda concluída, já boa parte da vegetação já tomando conta e o fluxo seguindo normal por esse rio, tá? Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí pelo tempo de assistir ao nosso GeoTraining. Eu deixo aqui o meu obrigado, em nome do Uriel também, deixo aqui os nossos contatos e ficamos à disposição para qualquer necessidade, qualquer dúvida, tá bom?